Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje tudo sobre prótese do joelho, aquela cirurgia de substituição articular, onde você que tem uma artrose mais avançada pode ser que tenha que se submeter em breve. Eu vou falar sobre a cirurgia, sobre alguns cuidados e várias informações que vocês vão pegando ao longo do vídeo. Mais uma vez eu vou escrevendo aqui na tela para ficar mais fácil a fixação por parte de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar, antes de chegar na artroplastia, os procedimentos de preservação da cartilagem. Então, procedimentos de preservação articular. Como o nome já está dizendo, a gente não vai substituir. Então seriam cirurgias da cartilagem e osteotomia, que é aquela cirurgia em que a gente faz um realinhamento do membro, mas a gente não vai mudar o joelho por completo. Existem os procedimentos de sacrifício articular. Tem esse nome diferente, né? Sacrifício, mas é exatamente o que ocorre. A gente vai ter que retirar a articulação. Então a gente vai ter a artrodese, que é quando a gente cola um osso no outro, quando o paciente tem uma deformidade já mais avançada, e a gente vai colar esses dois ossos. E tem também a prótese ou artroplastia, que é exatamente isso que vocês estão vendo na frente. A gente tem aqui os componentes metálicos e a gente substituiu aquele joelho original por um joelho metálico. Mas aí, quando é que é indicada essa cirurgia? Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação completa das queixas do paciente, um exame físico dessa pessoa, desse doente, e a gente realmente está definindo um tratamento. Uma vez que a gente já não vai fazer o tratamento conservador, embora ele sempre deve ser o tratamento inicial, aquele tratamento sem a cirurgia. Mas quando ele falha, a gente tem que partir para um procedimento mais invasivo, que no caso seria o procedimento cirúrgico. Então, na avaliação do paciente, a gente vai ver massa corporal. A gente sabe que a artrose, de uma forma geral, a gente precisa ter um bom peso. O paciente ele não pode ter tanta sobrecarga. Imagina que você já tem uma articulação que não tem o amortecedor funcionando tão bem e que você ainda tem uma carga axial agindo em cima. Então não vai dar muito certo esse tratamento, porque o paciente pode continuar com queixas nessa região. Mas se a gente colocar prótese, qual é o problema de você estar ainda com sobrepeso, você ainda não ter conseguido deixar essa linha da obesidade, do sobrepeso? É que essa prótese ela tem uma meia vida útil. Então, quanto mais peso, quanto mais carga tem sobre ela, mais ela vai se desgastar. Existem casos, inclusive, que pode haver um certo afundamento. Imagine que é um metal, um osso muitas vezes poroso, aquele osso mais frágil, e que a prótese começa a adentrar esse osso. Então, isso tem que ser muito bem visto com você na hora de fazer o procedimento. Grau de deformidade. Então, quando a gente tem uma deformidade mais avançada, a gente é mais propício a fazer o tratamento cirúrgico. Imagina aqueles pacientes que têm um arqueamento muito grande, aqueles pacientes que não conseguem mais esticar o joelho, dobrar o joelho, aqueles pacientes que têm realmente uma dificuldade de movimentação e que a articulação ela perdeu a sua congruência, ela não está mais encaixada como deve ser. Então esses tipos de pacientes eles não respondem tão bem ao tratamento não cirúrgico. Então um dos casos da gente já pensar na prótese seria nessas deformidades mais avançadas. Intensidade da dor. Não dá para fazer uma prótese só porque o paciente tem alguma deformidade. Então a gente tem que olhar também os sintomas de dor desse paciente. Se é uma dor que está muito intratável e é uma dor que ela vem exatamente da articulação, que ela não é do músculo, por exemplo, ou de tendões inflamados, a gente deve agir exatamente na cirurgia. Só que a gente deve ter muita cautela na hora dessa avaliação, para a gente não estar indicando realmente uma cirurgia desnecessária. Vamos agora falar de alguns exames que o paciente precisa fazer. Então a gente vai falar dos exames de imagem. Será que precisa de ressonância?
A ressonância, ela é mais aprofundada, né, a sua análise do que um raio-x. Mas imagine só, se você já tem uma articulação deformada, para que você vai pedir uma ressonância para esse paciente? A gente já sabe que vão vir várias alterações em menisco, em cartilagem, edema ósseo, então não tem, vamos dizer, uma necessidade de fazer um exame mais aprofundado como uma ressonância, já que o raio-x ele já vai mostrar de longe essas alterações. Então, para o paciente que vai fazer uma prótese, a radiografia com carga, aquela que o paciente está em pé, em cima, né, dos joelhos, fazendo realmente força, que é quando realmente costuma doer. A gente pode também pedir a radiografia panorâmica, que é uma radiografia que vai pegar os membros de uma forma completa, desde lá do quadril até o tornozelo. A gente vai ter uma ideia, uma noção do alinhamento desse paciente. Então, radiografias com carga seriam indicadas, tá? A gente está falando aqui em substituição articular, mas a pergunta, o que é que será substituído? Será que substitui tudo? Então vamos lá. Logicamente, os tendões não vão ser substituídos, mas a parte do osso com desgaste, ou seja, onde tem a cartilagem desgastada, aqui é antes da cirurgia, por exemplo, e aqui pós-cirurgia. Então veja que essa capa aqui vai ser substituída. A gente vai substituir também os meniscos. A gente não tem mais meniscos aqui, tá? Só relembrando, os meniscos são os amortecedores do joelho e a gente não vai mais ter essas estruturas aqui presentes. O LCA, que é o ligamento cruzado anterior, veja que não dá para ficar um LCA ali numa prótese, então a gente também vai substituir esse ligamento, tá? Então vamos anotar aqui para a gente fixar. LCA é substituído, meniscos e a cartilagem, né, desgastada, certo? A patela, aí depende. Às vezes a gente substitui, outras vezes não. Por exemplo, nessa prótese aqui não foi substituída a patela. Tem escolas de cirurgiões que sempre substituem a patela. Tem outras escolas que nunca substituem. E tem aquelas intermediárias, eu faço parte dessa. Se é muito desgastada, a gente substitui sim. Agora, se é uma patela que ela está mais preservada, não tem por que você estar substituindo. Você só vai agregar mais risco cirúrgico, já que a patela é um ossinho menor e que ela pode estar sendo fraturada. Fora outros problemas, como o trilhamento patelar, ela não trilhar, não encaixar no local certo, ou a gente ter alguma dor pela patela ficar um pouco maior do que é para ser. Isso pode dar uma pressão mais exacerbada na frente do joelho e causar um transtorno patelofemoral. E agora, o que é mantido? Então, a gente já falou que a gente vai manter a parte de tendões, logicamente a gente não vai retirar esses tendões, mas a gente vai manter também LCM, LCL, que são os ligamentos colaterais. Então aqui é o colateral medial, a gente não vai mexer nele, e aqui o colateral lateral também a gente não vai mexer, tá? Eu vou deixar agora um asterisco aqui para o LCP. O LCP vai depender da prótese. Existem próteses que mantêm o LCP e outras que sacrificam o LCP. Então, é um detalhe um pouco mais aprofundado para eu explicar isso para vocês. Eu não vou entrar em detalhes o motivo de tirar ou deixar o LCP. Mas grande parte das próteses já realmente retira também o ligamento cruzado posterior, tá? Vamos agora falar do planejamento operatório. Pronto, a gente vai falar a primeira coisa, avaliação dos exames. Lembre-se que é uma cirurgia que é feita no paciente idoso, o jovem não deve estar fazendo uma prótese. O paciente idoso tem a saúde mais frágil, tem comorbidades, são aquelas outras doenças, então ele tem que estar com a saúde boa, ele tem que ser liberado por outros especialistas, como por exemplo o cardiologista, para estar sendo submetido a esse procedimento. Eu, por exemplo, de rotina, peço a avaliação do cardiologista, a avaliação do vascular, para ver a parte circulatória, já que a gente pode ter alguns problemas pós-cirúrgicos, do infectologista, a gente vai falar que uma das complicações é a infecciosa, e do dentista também, tá? Já que a gente pode ter algum foco oral
e essa bactéria aí, por exemplo, para a prótese. Então, eu peço uma série de exames, uma série de pareceres, e quando todos esses pareceres são favoráveis, aí a gente pode proceder ao procedimento. Lembrando que quem dá a palavra final, se quer ou não fazer o procedimento, não é o doutor, não é a família, não é o fisioterapeuta, nem ninguém, é o paciente. É o paciente que vai realmente optar em enfrentar ou não a cirurgia de prótese, tá? A gente deve fazer também uma análise fisioterapêutica. O que é isso? Muitos dos pacientes que têm artrose têm uma dor crônica, têm uma fraqueza muscular e são pacientes que eles precisam aprender a usar, por exemplo, um andador, usar uma bengala, uma muleta pós-cirúrgico, a gente orientar sobre como é que vai ser o fortalecimento muscular, como é que vai ser essa recuperação desse paciente. Então é muito importante o contato prévio com o fisioterapeuta. Muitas vezes uma fisioterapia pré-operatória já vai deixar você muito melhor para a cirurgia. A sua recuperação, você vai ver, vai ter uma experiência muito melhor. E as orientações gerais, que é exatamente em termos de medicações que vão ser usadas, o que vai ser utilizado, se vai ser usado meio de compressão ou não. Tem médico que passa essas meias, outros que não passam. A troca dos lençóis de cama é importante, porque ficam ácaros ali, ficar longe de animais nos primeiros dias de cirurgia, longe daquele quintal que você deve gostar muito de cuidar. Então são algumas orientações básicas que você tem que estar pegando com o profissional também. Vamos falar agora dos cuidados pós-operatórios. Vamos começar com a orientação sobre a mobilidade precoce. A prótese é uma cirurgia que permite você já movimentar precocemente a articulação. Então, quanto mais você movimenta, mais o seu músculo vai ativando, mais a sua circulação vai ativando e a gente vai prevenindo complicações como rigidez, por exemplo. Outra coisa importante é a deambulação precoce. O que é deambular? Deambular significa andar. Então, o cimento ortopédico que a gente utiliza na cirurgia, ele tem uma secagem rápida. Para você ter uma noção, quando termina a cirurgia, o cimento já está completamente seco e o paciente já poderia ficar em pé logo após o procedimento. Mas, claro, ele vai estar anestesiado, ele não vai conseguir fazer isso. Mas mesmo no hospital, ele já consegue ficar em pé no outro dia ou no máximo 2 dias depois. Isso vai depender também de cada cirurgião. Tem cirurgião que dá alta no dia seguinte, tem cirurgião que deixa 48 horas no hospital, tem alguns que deixam até mais. Mas o paciente, no outro dia do procedimento, com ajuda adequada, alguém próximo ali, já que esse paciente pode ter alguma tontura devido às medicações, ou a queda de pressão na hora de se levantar, a gente ficando do lado dele, ele pode realmente pisar. Esse cimento é bastante resistente e não vai prejudicar em nada a sua cirurgia. Vamos falar agora dos cuidados com a ferida operatória. Então, é uma incisão grande na frente do seu joelho. Lembre que aqui na frente a gente tem pouca pele na frente aqui da patela, nessa região do tendão. É muito superficial. Aqui a gente tem um pouco mais de musculatura, mas aqui nessa região é uma região bem crítica. Então, essa ferida deve ser muito bem cuidada. Se você não consegue fazer um bom curativo, uma boa limpeza, contrate alguém, uma equipe de enfermagem que realmente faça isso, porque às vezes a necrose da ferida, aquela ferida ficando mais escura, a deiscência de ponto, que é aqueles pontos abrindo mais, a ferida inflamada, e em caso mais extremo pode haver infecção aqui dessa região da ferida. Então tem que ter muitos cuidados com essa sua ferida operatória. E agora vamos falar de como reconhecer as complicações. Vamos começar a falar aqui de sinais infecciosos. A gente já falou da ferida, dos cuidados que precisa ter. Muitas vezes a ferida contaminada, ela pode realmente levar uma bactéria para dentro do seu joelho. Às vezes a infecção pode ser só superficial, com uma boa limpeza superficial já resolver, mas essa infecção pode aprofundar mais. Um paciente que tem um membro muito quente, muito doloroso, uma dor muito exacerbada, aquela dor pior à noite, então esse paciente pode realmente estar desenvolvendo uma infecção.
A questão da temperatura, tem muitas próteses que o paciente passa muitos meses com aquele joelho mais quentinho, tá? Ali é um processo inflamatório acontecendo, então realmente não quer dizer que é uma infecção, o simples fato de estar com a temperatura elevada, mas se tiver uma febre, então já fique de orelha em pé, vá no médico realmente para estar descartando essa possibilidade de infecção, porque geralmente é um joelho muito inchado, um joelho muito doloroso, um joelho muito quente, dificuldade de movimentação, paciente mais prostrado, aquele paciente que sente aquela fraqueza, que sente aquela febrezinha ali no final do dia. Então, todos esses são sinais de muito alerta que o seu cirurgião já deve ficar sabendo de forma bem precoce. Vamos falar aqui também da TVP. A TVP é a trombose venosa profunda. Como o nome já diz, é quando entope algum vaso ali naquela região da sua perna. Geralmente é uma dor na panturrilha, uma dor que é exacerbada quando você mexe o tornozelo assim para cima, o membro fica mais quente, né? Aquela panturrilha fica mais dura também e bem inchada. Então, para prevenir a TVP, é usar meio de compressão, usar anticoagulantes, são aqueles remédios que o paciente chama para afinar o sangue, né, que o cirurgião costuma passar, e uma fisioterapia precoce, mobilidade precoce. Então, isso é o que vai prevenir a TVP. Só que com tudo isso, mesmo assim, a gente ainda pode ter um caso ou outro. Então, se você tem isso na panturrilha, avise logo ao seu médico ou vá a uma emergência para avaliar. E vamos falar também da artrofibrose, que é quando acontece realmente o quê? Uma fibrose articular, quando você não movimenta bem esse joelho, você não faz uma fisioterapia adequada e começa a ficar realmente o joelho mais rígido. Você vai perdendo essa capacidade de movimentar o seu joelho. Então, para prevenir isso, mobilização precoce, fisioterapia precoce. Se você é profissional da reabilitação que lida com o joelho e quer se aprofundar ainda mais na prótese e em outros temas também dessa articulação, eu tenho uma aula que eu preparei, que é mais aprofundada, como eu falei. Você vai clicar aqui no link que tem na descrição, você vai ter acesso a uma aula completa, onde eu vou falar de muita coisa, até do histórico das próteses, vou mostrar imagens de próteses. Então é uma aula que está bem legal, está imperdível. E você que assiste essa aula, se você é aluno do Joelho Expert, você também tem acesso. Então, para você fazer parte da comunidade do Joelho Expert, onde já tem centenas de alunos da área da saúde, da fisioterapia, da educação física, da ortopedia, você também vai saber como acessar. A gente tem aqui também o link aqui para você clicar e conhecer mais sobre esse curso que você não pode deixar de ter na sua carreira, já que você quer realmente aprender mais sobre joelho. Lá vai ter sobre LCA, LCP, LCM, LCL, artrose, patelofemoral, vai ter um curso completo da parte de imagem, de radiografia, de ressonância, falar de osteotomia, tem módulo também lá de cirurgia da cartilagem. Então, são mais de 10 módulos, são mais de 100 aulas e a gente se encontra lá dentro da plataforma. Como eu disse, se você quer dar um passo a mais na sua carreira, não deixe de fazer parte. Então, os links estão aqui na descrição. Se você quiser me encontrar no Instagram, é dr.filipebrasil. Se você gostou do vídeo, agora pode curtir e envia para alguém que precisa estar assistindo esse vídeo aqui. Deixa um comentário que assim que puder eu vou responder e a gente se vê nos próximos vídeos. Aqui a gente tem uma galeria também para você maratonar aqui o canal, tá bom? Eu sou o Filipe Brasil, ortopedista especialista de cirurgia do joelho aqui de Fortaleza, no Ceará. Muita saúde para você e a gente se vê.